Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Nós estamos de volta aqui no nosso culto online, nesses 15 dias apenas de forma online, né? Nós estamos aí dando um apoio ao nosso município, contribuindo para o isolamento social. E nesse tempo, então, nós regressamos aos cultos online, meus irmãos. Nós não estamos abrindo a igreja nesses dias, nós só retornamos no dia 18 de abril, se for da vontade do Senhor, né? Isso pode acontecer, como pode não acontecer, uma vez que o nosso município está respondendo uma intimação do Ministério Público, onde ele tem 10 dias para se manifestar sobre o fechamento de todas as atividades em Volta Redonda. A nossa prefeitura ainda não respondeu ao Ministério Público e eu creio que quando ela responder vai coincidir mais ou menos ali com o dia 18 de abril. Então somente mais para frente nós saberemos aí ao certo a data do nosso retorno, mas por enquanto estamos marcados para retornarmos no dia 18 de abril, ok? Nesses 15 dias, meus irmãos, nós não estamos realizando nem mesmo o plantão financeiro. Por quê? Esse momento é o momento onde nós estamos pedindo aos nossos irmãos que guardem o isolamento social. Nós sabemos que muita gente está morrendo, mas nós sabemos também que muita gente não está guardando o isolamento social. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. Nós sabemos que existem atividades que não tem como nós deixarmos de fazer, não é? Eventualmente a gente tem que ir numa farmácia, tem que ir no mercado, tem que ir no médico, tem que ir trabalhar, não é? Com certeza isso daí é compreensível. Mas muitas visitinhas, né? Muitas andanças são desnecessárias. Nós aprendemos no domingo passado que a sociedade ela está precisando de exemplos encorajadores. A nossa igreja ela se levanta nesse tempo sendo um exemplo encorajador para que você respeite o isolamento social, tá joia? Saia apenas o necessário, né? E quando o fizer, faça com as devidas precauções. Use máscara, meus irmãos. Na atualidade, né, nós ainda temos visto gente perambulando por aí sem máscaras, não é? Precisamos colocar isso na nossa cabeça. Temos que fazer a nossa parte. Isso é uma coisa espiritual, isso se chama mordomia cristã. Eu preciso cuidar do meu corpo, mas eu preciso cuidar daqueles que me cercam também. Use álcool, use máscara. Guarde o isolamento social. Você está sentindo algum sintoma do coronavírus, né? Nós sabemos que nos últimos dias mais alguns irmãos vieram aí sentindo sintomas. Isolamento social, né? Você não pode levar para outro aquilo que você não quer para você. Então guarde o isolamento social. Isso é responsabilidade cristã. Nesse tempo então, nós estamos aí de uma forma incentivadora voltando aos cultos online nesses 15 dias, né? Cooperando com o município, cooperando com as nossas famílias, porque em 15 dias é tempo suficiente para que essa última onda forte que houve de vírus na nossa região, sabemos que a nossa região foi classificada como a região mais grave, né, entre as regiões aqui do Rio de Janeiro, é suficiente para que o vírus ele perca força, né? Em 15 dias ele perde força. Hoje, meus irmãos, estou apenas fazendo um parênteses antes de nós começarmos. Eu estive na igreja, né, no nosso templo, e eu fui de moto. E eu posso dizer para você que foi muito difícil ir de moto na igreja. Por quê? É véspera de Páscoa e as ruas estão super lotadas. Nunca se viu tantos carros na rua, né? Então as pessoas realmente não estão levando a sério aquilo que nós estamos vivendo e isso nos causa uma grande preocupação. Então fica aqui apenas o alerta, né, para todos nós. Vamos colaborar com a nossa cidade.
porque daqui a pouco é alguém da sua família que morre e aí não tem jeito, né? E aí bate o arrependimento e aí não tem jeito, e aí não tem mais o que fazer. A palavra de Deus, ela nos diz para nós não tentarmos o Senhor nosso Deus. Deus, ele nos protege, Deus guarda, Deus cuida, mas em um momento de pandemia, afrontar tudo que está acontecendo aí fora é tentar Deus. Então não siga por esse caminho, tá joia? Mas hoje, meus irmãos, é Páscoa do Senhor. Eu quero desejar uma feliz Páscoa para todos vocês que estão conosco aqui no nosso canal, no nosso culto online. Sinta-se aí abraçado, né? Ó, o novo abraço agora é assim, né? Sinta-se aí abraçado em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando você, sua casa, sua família. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o tema Páscoa é vitória. Páscoa é vitória. Efésios, capítulo de número 1, versículos 19 e 20, né? A parte A do versículo 20. Esse texto é tremendo, ele diz assim: como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós, presta atenção nisso, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele, Deus Pai, usou quando ressuscitou Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 19, versículo 20, a parte A. Páscoa é vitória. A palavra está dizendo que o poder de Deus que há em nós é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o seu Filho Jesus Cristo. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus age hoje em nós, os que cremos nele, e nos garante extraordinárias vitórias. Amém, meus irmãos? Páscoa é um tempo de vitória, né? Nesse dia eu quero refletir um pouquinho com os irmãos sobre o significado da Páscoa. Talvez você ganhou aí um delicioso chocolate, isso é tão bom, né? Isso é maravilhoso. Eu sou apaixonado por chocolate, todo dia como um chocolatinho depois do almoço. Mas esse não é em essência o significado da Páscoa. Páscoa, meus irmãos, é bem verdade que durante a história ela teve vários significados, né? Lá no povo hebreu ainda, no Velho Testamento, ela veio mudando o seu significado, mas o seu significado sempre esteve ligado com uma mesma coisa: a vitória do povo de Deus. Então Páscoa é vitória. Quando eu desejo Páscoa sobre a sua vida, eu estou desejando vitória para a sua vida. Páscoa é vitória. Mas vitória sobre o quê? Em primeiro lugar, Páscoa é vitória sobre o mundo. Meus irmãos, o mundo odiou, o mundo hostilizou, o mundo desprezou, o mundo trocou Cristo por um criminoso, o mundo o crucificou, mas Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo. E ao ressuscitar Jesus, ele venceu o mundo e toda a sua maldade. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas é exatamente na Páscoa de Cristo. Quando eu falo com você sobre Páscoa de Cristo, o que vem à minha memória é a ressurreição de Cristo. Isso nos ensina que Cristo venceu o mundo. O mundo pode ser vencido no poder de Cristo. As aflições desse mundo serão vencidas em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 1, 19 a 20, a parte A, nos afirma que o mesmo poder que ressuscitou Jesus agora está em nós. Então, se Cristo ele venceu o mundo por aquele poder que estava nele, que habitava nele, o seu próprio poder, né, a sua essência de Deus, mas naquele momento ali Cristo ele está humanizado, né, ele está encarnado. Então Deus, o Pai, age com esse poder sobre ele. Esse mesmo poder que agiu sobre Cristo, que vem de Deus, é o mesmo poder que age sobre nós também, não é? Agora esse poder está sobre nós. E isso significa que assim como Jesus ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Nós podemos vencer todas as dificuldades que o mundo levanta contra nós. Nenhum cristão genuíno
Ele pode dizer que é incapaz de vencer o mundo, de vencer a sua maldade, porque o poder de Deus habita sobre ele. Guarda isso na sua mente e no seu coração. O poder de Deus habita em você e em mim. A palavra está dizendo que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo, que hoje existe dentro de mim e dentro de você também. Amém, meus irmãos? Então a Páscoa ela significa vitória sobre o mundo. Mas em segundo lugar, a Páscoa ela significa também vitória sobre a dor e vitória sobre o sofrimento. Em seus momentos finais, Jesus ele provou dores, ele provou sofrimentos intensos que seu corpo chegou a expelir suor de sangue. Essa semana o pastor Yuri mandou um zap para mim com uma matéria, né? Uma matéria sobre a crucificação de Jesus do ponto de vista científico. Quanta dor e quanto sofrimento Cristo sentiu na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou, amém? É por isso que nós comemoramos a Páscoa. Comemoramos a Páscoa porque Cristo ressuscitou. E a partir daí, a partir da ressurreição de Cristo, a dor e o sofrimento nunca mais terá poder sobre o ser humano, não é? Jesus ele decretou na sua ressurreição a absolvição, né, ou o livramento da dor eterna, do sofrimento eterno. Ainda que a gente sinta dor nesse mundo, padeça nesse mundo, a ressurreição de Cristo, a Páscoa de Cristo, ela nos garante que na eternidade não haverá dor nem sofrimento. A Páscoa significa vitória sobre a dor e o sofrimento. Nenhum cristão genuíno, meus irmãos, ele pode dizer que a dor e o sofrimento o forçaram a deixar o caminho de Jesus. O cristão genuíno, ele só abandonará a sua caminhada com Deus se ele rejeitar o poder da ressurreição. Porque a palavra nos diz em Efésios 1, 19 a 20, na parte A, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, que o levou a vencer a dor e o sofrimento que habita sobre nós hoje. Então eu não sei se talvez você está passando por dor e sofrimento nesse tempo. A dor e o sofrimento ela pode ter as suas mais diversas variedades, né? Pode ser dor e sofrimento emocional, dor e sofrimento físico, dor e sofrimento de tantas maneiras. Mas a palavra de Deus nos garante que nós podemos vencer a dor e o sofrimento porque o poder de Deus está conosco. Se você não perder isso da sua memória, né? Se você não tirar isso da sua visão, você vai vencer a dor e o sofrimento, seja de qual tipo for, porque o poder de Deus está com você. A Páscoa me lembra isso. A Páscoa me garante isso. A Páscoa é uma amostra disso. Páscoa é ressurreição, meus irmãos. Páscoa é vitória. E ainda em último lugar, a palavra de Deus vem nos mostrar, né, que além da Páscoa significar vitória sobre o mundo, vitória sobre o sofrimento, a Páscoa ela também significa vitória sobre a morte. Quando colocaram a pedra na entrada do túmulo de Jesus, o mundo acreditou que estavam dando um fim à sua história, mas mal eles sabiam que a história de Cristo, Cristo humano, claro, ela estava apenas começando, porque a ressurreição é a vitória máxima, meus irmãos. A ressurreição é a vitória máxima, pois o último inimigo a ser vencido será a morte. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 26, nós aprendemos sobre isso. A morte, ela é vencida pela ressurreição de Cristo. É bem verdade que nós morremos humanamente falando, essa é a primeira morte, não é? Mas o nosso espírito, ele é a essência de Deus, ele é sopro de Deus. Lá no início de Gênesis, a palavra nos diz que Cristo,
e que Deus ele soprou em nós, né, o poder de Cristo, o ruá de Cristo, o sopro de Cristo, o fôlego de Cristo, e isso produziu vida em nós. E a própria palavra nos diz que quando nós morremos, o fôlego de Deus volta para Deus que o deu. Ou seja, nós somos indestrutíveis em Cristo Jesus, porque essa vida que existe em nós, que existe no ser humano, ela é essência de Deus, e na Páscoa nós vencemos a morte, ainda que o nosso corpo morra fisicamente. O apóstolo Paulo ele nos lembra que o nosso espírito ele vive para sempre ao lado daquele que deu o sopro de vida. Amém, meus irmãos? E a Páscoa ela nos lembra então que o nosso espírito ele vive para sempre. Amém e amém, meus irmãos. Graças a Deus que nós temos essa consciência de que o sopro de Deus, o fôlego de Deus habita em nós, e a Páscoa ela traz à nossa memória que aquele sacrifício de Jesus nos garante uma vida eterna. Então, em primeiro lugar, a Páscoa ela simboliza a vitória sobre o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Cristo venceu, você pode vencer, porque o poder que havia nele agora está em você, e a palavra nos garante isso. Segundo, a vitória sobre a Páscoa ela também é vitória sobre dor e sofrimento. Cristo ele passou por dor e sofrimento, ele esteve ali no Getsêmani orando e suando sangue, né? Getsêmani significa local da prensa, é como se Jesus ele estivesse sendo esmagado ali no Getsêmani, e realmente estava sendo, né, emocionalmente esmagado, mas ele venceu a dor e o sofrimento. E se Jesus ele venceu a dor e o sofrimento, você e eu podemos vencer, porque o poder que habita nele habita em você e habita em mim também. E a Páscoa ainda nos remete sobre a vitória sobre a morte. Cristo morreu, Cristo foi levado ao túmulo, Cristo ficou morto por 3 dias, mas pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscitou, e agora ele nos garante essa ressurreição também. A morte não deteve Cristo, ela não deterá você e nem a mim, porque no momento oportuno nós ressuscitaremos para a glória do Senhor. Creia nisso, porque o poder que estava em Cristo, que o levou a ressuscitar, está sobre você e está sobre mim também. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, e nessa Páscoa eu trouxe uma ilustração muito especial para dividir com você, né? Esse cubo aqui, o Evangel Cubo, que ele fala exatamente a história da Páscoa do Senhor, né? Esse cubo ele foi um presente do meu amigo pastor José Cláudio, que já esteve aqui na nossa igreja, e ele traz à nossa memória a essência da Páscoa, né? Quando nós olhamos para esse cubo, nós nos lembramos que o homem ele estava em separação de Deus, né? Olha só, o homem ele se fez inimigo de Deus, se separou do Senhor. E aí, meus irmãos, os nossos pecados levaram Cristo à cruz do Calvário. E como Cristo ele sofreu na cruz do Calvário. Os pregos vararam sua mão, os pregos vararam suas mãos, as duas, os seus pés, os dois. Ele foi furado por aquela lança, ele teve fome, ele teve sede. Ele padeceu nessa cruz. E ele padeceu nessa cruz por você e por mim, porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é morte. Os nossos pecados agora estão lançados sobre Cristo Jesus. Isaías ele nos fala sobre isso. Jesus ele foi o sacrifício perfeito. Ele levou os pecados da humanidade sobre si. A palavra diz que onde há pecado, há morte. Então Cristo ele morre não pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado algum, mas pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E Jesus ele foi levado à cruz. E ao ser levado ali à cruz, meus irmãos, ele foi também levado ao túmulo. Jesus literalmente morreu. Jesus humano, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele sofreu uma morte humana. Ele ficou 3 dias ali no túmulo, e essa pedra que os irmãos veem aqui sobre a porta do túmulo,
É como se os homens, é como se o diabo dissesse: uma pedra está colocada sobre essa história. Fim de papo. O diabo achava que tinha vencido, o mundo achava que tinha vencido Cristo. Foram 3 dias, meus irmãos, de Cristo morto humanamente, mas a palavra nos diz que Jesus, ele ressuscitou. A palavra nos diz que o poder de Cristo, o poder de Deus, o ressuscitou, o levou a vencer a morte. E que esse poder que tirou Cristo do túmulo, que o trouxe de volta à vida, esse mesmo poder está sobre você e está sobre mim também. Eu gosto de ilustrar muito aqui na nossa igreja, nesses últimos anos, meus irmãos, esse intervalo de 3 dias de Cristo morto, onde eu tenho certeza que o inferno ele estava em festa, e a palavra de Deus ela nos diz que Cristo, uma vez que estando morto, ele foi ao inferno proclamar aos espíritos, e muitos entendem que Cristo foi pregar para os espíritos. Não é nada disso não, hein? Momento teológico. Cristo ele foi proclamar aos espíritos que ele estava naquele momento vencendo a morte, vencendo o inferno. Ele proclamou que pelo seu poder os santos de Cristo, aqueles que o seguissem, aqueles que fossem seus amigos dali para frente, isso inclui você e a mim, não experimentariam mais a morte eterna e o inferno. E Cristo então, depois daquele tempo, ele voltou à vida humana, ele esteve com os seus discípulos, ele até mesmo se alimentou para comprovar que ele estava verdadeiramente vivo novamente na sua carne física. Meus irmãos, Jesus ele venceu a morte e nós venceremos também. A Páscoa nos lembra isso e a ressurreição de Cristo, ela proporcionou isso aqui, ó. Lembra que no primeiro quadro havia uma separação entre o homem e Deus? Lá nós estávamos separados da luz. Isaías também nos fala sobre isso. Os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas aqui nós vemos que no sacrifício de Cristo, na Páscoa, esse é o significado da Páscoa. Deus ele transformou, Cristo ele construiu uma ponte nos ligando novamente ao nosso Deus. Em outro tempo nós éramos inimigos de Deus, mas agora o Senhor Jesus nos faz amigos seus. E nós podemos novamente, por causa do sacrifício da cruz, ter comunhão com o Senhor nosso Deus. Amém? Isso é Páscoa. Aqui havia um grande abismo e esse abismo ele foi vencido pelo nosso Deus e agora nós temos ligação com o nosso Senhor novamente. Olha aqui, nós estamos em comunhão com o Senhor. Em outro tempo o inferno ele queria nos dominar, o inferno ele queria nos tragar, mas agora nós estamos unidos a Cristo pela sua santa Páscoa, vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, e agora nós podemos ter comunhão com o céu novamente. Literalmente, o Senhor nos tirou do inferno para nos levar para a sua glória nos céus. Amém, meus irmãos? E agora não há mais essa separação entre o homem e o seu Deus. Então nós temos que guardar no nosso coração, aqui nesse mundo, nessa vida, as formas de nós mantermos essa comunhão com o Senhor nesse mundo, né? Essa comunhão que Cristo construiu na cruz do Calvário, ela precisa ser mantida com muita leitura da palavra, com muita oração, com muita comunhão, né, com os nossos irmãos, dividindo a palavra, dividindo a oração, né, levando essa palavra ao mundo inteiro. E Deus ele guarda então o nosso coração e a nossa vida, porque agora, meus irmãos, nós estamos definitivamente ligados com o nosso Senhor. Páscoa é isso. Páscoa é vitória sobre a morte. Páscoa é comunhão com Deus. Páscoa, meus irmãos, é vitória. Fala aí na sua casa. Páscoa é vitória, 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 vitória. E a vitória é nossa em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E eu quero concluir dizendo que Páscoa é ressurreição,
Páscoa é vitória, vitória sobre o mundo, sobre a morte, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus, agora temos nós, dentro de nós. Ele habita em nós. Então tome posse dessa palavra de vitória pela fé, em nome de Jesus. E não se esqueça, hein? Páscoa é tempo de comunhão com o Senhor. Páscoa é tempo de comunhão com o Senhor. Esse momento é um momento então para reflexão. Se Cristo ele enfrentou a morte, ele enfrentou o inferno, ele ficou 3 dias morto, ele ressuscitou, ele enfrentou, meus irmãos, os flagelos, ele enfrentou os flagelos. Por que ele fez isso? Ele fez isso para termos comunhão com o Senhor. E essa noite é uma noite onde nós devemos nos perguntar como anda a nossa comunhão com o Senhor. Será que nós temos honrado esse sacrifício de Jesus? Será que nós temos feito valer a pena esse sacrifício de Jesus? Ou será que nós estamos tratando com desprezo todo esse esforço de Cristo na cruz do Calvário? Quero orar por você. Dizer para você que você é um vitorioso e uma vitoriosa em Cristo, mas que a nossa comunhão com Ele, ela precisa continuar sendo alimentada. Alimentada pela palavra, pela oração, pela comunhão, pelo Evangelho. Você tem alimentado essa comunhão com o Senhor? Quero orar por você, orar agradecendo por essa Páscoa do Senhor. Mas eu quero orar também pela nossa igreja. Nós temos alguns irmãos que estão enfermos com o Covid. Nós temos outros irmãos que essa semana despertaram alguns sintomas, estão aguardando o resultado dos exames. Vamos orar, meus irmãos. Páscoa é vitória. A nossa igreja ela também vencerá essas dores, né? A dor da enfermidade. E eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Cristo está conosco. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Obrigado por essa palavra que nos anima, que nos fortalece. Porque a Páscoa nos remete à vitória, Pai. Vitória sobre a dor, vitória sobre o mundo, vitória sobre a morte. Porque em outro tempo estávamos afastados de Ti pelos nossos pecados, mas agora os nossos pecados são perdoados e nós temos novamente comunhão com o Senhor. Mas essa comunhão ela precisa ser alimentada. Fortaleça a nossa comunhão, ó Pai. Páscoa é tempo para isso, para nos lembrarmos que devemos alimentar a nossa comunhão contigo, em nome de Jesus. Páscoa também é tempo de lembrarmos que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e o poder que ressuscitou o Senhor habita em nós, é poder demais, e por isso nós somos gratos, ó Pai. Mas nesse momento também, eu quero colocar diante do altar do Senhor os nossos enfermos, aqueles, ó Pai, que estão enfrentando a enfermidade desse vírus, aqueles que já estão saindo do vírus, que estão se recuperando, aqueles que estão começando a sentir os sintomas agora. Guarda as nossas vidas, guarda os nossos irmãos, guarda as nossas casas. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja freando, ó Pai, esse contágio. Guarda as nossas casas. A Páscoa do Senhor nos lembra, ó Deus, aquele tempo no Egito, onde o anjo da morte passou sobre os lares, mas o Senhor protegeu as famílias do Senhor. E o mesmo nós pedimos hoje, que o Senhor esteja protegendo as nossas famílias, ó Deus. Proteja as nossas casas, aqueles que nós amamos, porque hoje é Páscoa, é tempo de vitória. Vitória sobre as aflições. No mundo temos aflições, mas precisamos nos animar, pois o Senhor venceu o mundo e deixou esse poder sobre nós também. Obrigado, a Deus. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja abençoando a sua casa, sua vida, sua família. Uma feliz Páscoa para você e não se esqueça, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Páscoa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uma excelente semana. Beijo no coração. Deus te abençoe.
simboliza pra você. Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? Somente duelos e ovinhos de chocolate. O homem morreu por Jesus, deu a vida por amor. Mas numa linda manhã, Cristo então ressurgiu e pro céu com o Pai foi pra sempre morar. Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? Somente duelos e ovinhos de chocolate. O homem morreu por Jesus, deu a vida por amor a você. Páscoa, simboliza a liberdade pra você. Por amor a você. Páscoa, simboliza a liberdade pra você. Por amor a você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu